amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo? Esse é o vídeo 12 do nosso caminho de mesa Jardim de Flores. E no vídeo 11, nós paramos na carreira 183. Agora, vamos dar sequência com a carreira 184. Eu já vou passar a pontuação para vocês aqui. Então, vamos lá para a pontuação da carreira 184. Não tive aumento nem diminuição, subi com 5 correntinhas e fiz 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos, 3 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos aqui. 2, 4, 6, 8, 10. Depois dos 10 quadradinhos, eu fiz 7 pontos altos e 1 quadradinho. E agora, nós vamos dar início ao nosso trabalhado. Vamos iniciar com um quadrado. Então, vai ficar assim: um quadrado, uma gaivota, 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 um quadrado, uma gaivota. Um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota e termino o meu trabalhado com um quadrado, tá? Depois do quadrado, eu faço um quadradinho, 2, 4, 6, 7 pontos altos. E depois dos 7 pontos altos, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Depois dos 5 quadradinhos, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos, tá, pessoal? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos e 4 pontos altos. Um quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui. E termino a minha carreira 184 com 2 quadradinhos sem aumento e sem diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 185. Então, vamos lá para a carreira 185. Na carreira 185, pessoal, eu tive um aumento, tá? Um aumento de um quadradinho. Então, totalizando 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu tive 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos. Um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e mais um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e um quadradinho. 4 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 2, 4, 6. Depois dos 6 quadradinhos, eu fiz 7 pontos altos e um quadradinho. E agora, nós vamos dar início ao nosso trabalhado. Então, ficou assim: eu inicio meu trabalhado com uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Agora, uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado e termino o meu trabalhado com uma gaivota. Depois da gaivota, eu faço aqui um quadradinho. Depois do quadradinho, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos, tá? 10. Depois dos 10 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, 3 quadradinhos, 7 pontos altos e termino a minha carreira 185 com um quadradinho. Observem que me restou um quadradinho da carreira anterior, então eu tive uma diminuição. Então, o final da carreira 185 foi de 7 pontos altos e um quadradinho com uma diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 186. A carreira 186, eu tive um aumento, tá, pessoal? Um aumento de início de carreira. Aumentei um quadradinho. Então, com o aumento, eu totalizei 3 quadradinhos. 4 pontos altos. 2 quadradinhos.
2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 7 pontos altos e um quadradinho. E aqui nós vamos dar início ao nosso trabalhado. Iniciamos o nosso trabalhado com um quadrado. Então, ficou assim, um quadrado, uma gaivota, 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 um quadrado, uma gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota e termino o meu trabalhado com um quadrado alongado. Depois do quadrado, um quadradinho e 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Aqui, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e 2 quadradinhos. 4 pontos altos, um quadradinho. Depois dos 4 pontos altos e do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui e um quadradinho. Aqui eu tive 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos, tá, pessoal? 19. E terminei a carreira 186 com 2 quadradinhos, sem aumento e sem diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 187. A carreira 187, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, 2 quadradinhos, 4 pontos altos, um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos aqui, tá, pessoal? 22. 1, 2, 3, 4 quadradinhos, 7 pontos altos e um quadradinho. Aqui, vamos iniciar o nosso trabalhado. Então, depois dos 7 pontos altos e do quadradinho, eu iniciei com uma gaivota, um quadrado, 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 uma gaivota. Um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado e uma gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado e terminei o meu trabalhado com uma gaivota. Depois da gaivota, eu fiz um quadradinho e 2, 4, 6, 7 pontos altos. Pra cá, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos, tá, pessoal? 11 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui, 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, eu fiz 7 pontos altos e 2 quadradinhos. Lembrando que o último foi um aumento. Então, no final da carreira 187, eu tive um aumento. Então, terminei com 7 pontos altos e 2 quadradinhos, tá? Sendo um quadradinho o meu aumento. E agora, nós vamos para a carreira 188. A carreira 188, eu não tive aumento nem diminuição. Eu subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, 3 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. 11 quadradinhos aqui. Aqui eu fiz 7 pontos altos e um quadradinho. Agora, aqui eu inicio o meu trabalhado de quadrados e gaivotas. Inicio com um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota.
quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota e termino o meu trabalhado com um quadrado. Depois do quadrado alongado, eu faço um quadradinho e 7 pontos altos. Aqui eu fiz 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos aqui, tá, pessoal? 19. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Depois dos 5 quadradinhos, fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui, um quadradinho, 7 pontos altos. E terminei a carreira 188 com 2 quadradinhos sem aumento e sem diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 189. A carreira 189, eu não tenho aumento nem diminuição. Subo com 5 correntinhas e faço 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos. 2 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e mais 2 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. Exatamente 4 quadradinhos. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e um quadradinho. Aqui nós vamos dar início ao nosso trabalhado. Inicio com uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota. Um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado e uma gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado e termino meu trabalhado com uma gaivota. Depois da gaivota, eu fiz um quadradinho e 10 pontos altos, tá? 10 pontos altos aqui. Pra cá, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui e terminei a minha carreira 189 com 2 quadradinhos, sendo que um quadradinho foi um aumento, tá, pessoal? Então, eu tive um aumento de um quadradinho aqui no final da carreira. Então, terminei com 10 pontos altos e 2 quadradinhos com aumento no final da carreira 189. E agora, nós vamos para a carreira 190. Então, vamos lá para a pontuação da carreira 190. Então, aqui, pessoal, a carreira 190, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos. Depois dos 4 quadradinhos, fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos, tá? 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10. Depois dos 10 quadradinhos, eu fiz 10 pontos altos e um quadradinho. E aqui eu já inicio o meu trabalhado de quadrados e gaivotas. Inicio com quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Gaivota, quadrado, 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 gaivota e termino meu trabalhado com um quadrado. Deixa eu puxar meu fio aqui. Depois do quadrado, eu fiz um quadradinho. 10 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 9. Depois dos 9 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16 pontos altos. 2 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui. E terminei a minha carreira 190 com 2 quadradinhos. Observem que me restou um quadradinho da carreira anterior. Então, eu tive uma diminuição. Terminei com 2 quadradinhos, restando a diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 191. Na carreira 191, pessoal, eu tive uma diminuição, tá? Eu diminuí um quadradinho. Caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos, ó. Então, tá aqui a diminuição e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois dos 7 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25 pontos altos. Depois dos 25 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. E depois dos 6 quadradinhos, fiz 7 pontos altos. E depois dos 7 pontos altos, iniciei o meu trabalhado. Iniciei com um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota. Um quadrado, uma gaivota, 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 quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, e terminei com um quadrado alongado. Deixa eu só voltar aqui no início do nosso trabalhado, que eu esqueci de falar pra vocês, ó. Aqui no início, o meu quadrado alongado foi em cima da pontuação, ó. Pulei 5 de base e fechei no sexto com ponto alto, tá? Aqui no último quadrado também do nosso trabalhado, também foi em cima da pontuação. Então, ficou aqui a mesma coisa do início, lá que eu expliquei, é aqui também. Pula 5, fecha no sexto ponto alto com... Desculpa, pessoal. Pula 5 pontos de base e fecha no sexto com ponto alto. Aqui, ó, formou o quadrado. Então, depois do quadrado, 2, 4, 6, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10. E depois dos 10 quadradinhos, eu fiz aqui 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui também. E terminei a carreira 191 com 2 quadradinhos, sendo que um foi um aumento. Então, eu tive um aumento de um quadradinho no final da carreira 191, terminando com 2 quadradinhos. E agora, nós vamos para a carreira 192. A carreira 192, eu não tive aumento e nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. 4 quadradinhos. Depois dos 4 quadradinhos, fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos aqui. 7 pontos altos e iniciamos o nosso trabalhado de gaivotas e quadrados. Eu inicio com uma gaivota, então, ficou assim. Uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado. A gaivota, o quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, e termino trabalhado com uma gaivota. Pra cá, depois da gaivota, eu fiz 7 pontos altos. E 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Depois dos 5 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos e um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, mais 13 pontos altos aqui. 2 quadradinhos e 7 pontos altos. E terminei a minha carreira 192
com 2 quadradinhos. Observem, pessoal, que teve uma diminuição aqui, ó. Então, a carreira 192 terminou com 2 quadradinhos com uma diminuição no final. E agora, nós vamos para a carreira 193. A carreira 193, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. Um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e mais um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos e 7 pontos altos. E depois dos 7 pontos altos, eu inicio o meu trabalhado de quadrados e gaivotas. Inicio com um quadrado. Então, ficou assim o nosso trabalhado. Um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota e terminei o meu trabalhado com um quadrado. E depois do quadrado, eu fiz aqui 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Depois dos 10 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. E terminei minha carreira 193 com apenas um quadradinho, sem aumento e sem diminuição. E agora, vamos dar sequência com a carreira 194. Então, vamos lá para a carreira 194. A carreira 194, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Exatamente 13 pontos altos e 4. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 4 quadradinhos. Depois dos 4 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 7 pontos altos aqui. E agora, vamos iniciar o nosso trabalhado, que ficou assim: uma gaivota, um quadrado, 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 gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, a gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado e termino o meu trabalhado com uma gaivota. Depois da gaivota, eu fiz aqui 7 pontos altos. 2, 4, 6, 7. Depois dos 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos aqui, tá, pessoal? 22. Um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui. E terminei minha carreira 194 com apenas um quadradinho também sem aumento e sem diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 195. Na carreira 195, eu tive um aumento. Eu aumentei um quadradinho. Então, com o aumento, eu tive o início de 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 4 pontos altos. Um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 7 pontos altos. 2 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 3 quadradinhos e 7 pontos altos aqui. E aqui iniciamos o nosso trabalhado. Então, iniciamos com um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado e uma gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota.
quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota. Um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota e termino trabalhado com um quadrado alongado. Depois do quadrado, eu fiz aqui 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos, tá? Fiz 10 quadradinhos aqui. E depois dos 10 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. E aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos e terminei minha carreira 195 com apenas um quadradinho. Aqui eu não tive aumento e nem diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 196. A carreira 196, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas, fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10. Depois dos 10 quadradinhos, eu fiz aqui 7 pontos altos. 2, 4, 6, 7. E o nosso trabalhado. Uma gaivota, um quadrado, 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 gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado e terminei o meu trabalhado com uma gaivota. Depois da gaivota, eu fiz aqui 7 pontos altos, tá? 7 pontos altos e 2 quadradinhos. Aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19. Deixa eu contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Exatamente 19 pontos altos aqui. 2 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Um quadradinho. 4 pontos altos e 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz aqui 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e terminei a minha carreira 196 com apenas um quadradinho, sem aumento e sem diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 197. A carreira 197, meus amores, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 pontos altos. Um quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, 2 quadradinhos. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos, 2 quadradinhos e 7 pontos altos aqui. E agora, vamos dar início ao nosso trabalhado. Então, vamos lá. Quadrado, gaivota, 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 quadrado, gaivota e termino o meu trabalhado com um quadrado. Depois do quadrado, eu fiz aqui 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. Depois dos 4 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. E terminei a carreira 197 com apenas um quadradinho, sem aumento e sem diminuição.
E agora, nós vamos para a carreira 198. Então, vamos lá para a carreira 198. A carreira 198, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 Desculpa, pessoal. Subi com 5 correntinhas e fiz 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos, 3 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos, 7 pontos altos aqui. E agora, vamos dar início ao nosso trabalhado de gaivotas e quadrados, que são muitos, muitos, muitos. Então, vamos lá. Eu inicio o meu trabalhado com uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Gaivota, quadrado, 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 e termino o meu trabalhado com uma gaivota. Depois da gaivota, eu fiz aqui, ó, 7 pontos altos, 2 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui, um quadradinho, 7 pontos altos e mais um quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui, um quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos aqui. E terminei minha carreira 198 com apenas um quadradinho, sem aumento e sem diminuição também no final da carreira. E agora, nós vamos para a carreira 199. A carreira 199, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui, um quadradinho. 2, 4, 6, 7 pontos altos, 3 quadradinhos e 7 pontos altos. E aqui o nosso trabalhado. Um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota. Um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota e terminei o meu trabalhado com um quadrado. Depois do quadrado, eu fiz aqui 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos aqui, tá, pessoal? 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. E terminei a carreira 199 com um quadradinho. E me restou um quadradinho da carreira anterior. Então, eu tive uma diminuição aqui. Então, terminei com apenas um quadradinho, tá, pessoal? E agora, nós vamos para a carreira 200. A carreira de número 200, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz 2 quadradinhos. Depois, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos aqui. E aqui 7 pontos altos. E agora, vamos dar início ao nosso trabalhado. Inicio com uma gaivota. Então, ficou assim, uma gaivota quadrado, uma gaivota quadrado, gaivota quadrado, gaivota quadrado, gaivota quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, gaivota quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Uma gaivota, um quadrado, gaivota, um quadrado. Uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado. E termino o meu trabalhado com uma gaivota. Aqui, depois da gaivota, eu tive 7 pontos altos.
3 quadradinhos. Aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos. E aqui, pessoal, terminei a carreira carreira 200. Terminei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. Então, o final da minha carreira 200 foi de 11 quadradinhos com uma diminuição. Me restou um quadradinho da carreira anterior. Então, foram 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 quadradinhos no final da carreira 200, tá? E no vídeo 13, eu volto com vocês com a carreira 201. Até o próximo vídeo, pessoal. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.